Gravou. Seguinte, ó. Galera, vestibular da VUNESP. Vestibular da VUNESP. É um vestibular mais aguardado. A VUNESP, ela gosta de trabalhar no erro do candidato, tá? Ou seja, a VUNESP vai trabalhar assim, ó, com questões médias, alguma outra difícil, porém, um raciocínio amplo para que você possa vislumbrar diversas frentes da biologia, tá? E muito interessante, antenada, completamente antenada com o que está acontecendo antes do meio do ano. Então, bora a pandemia, vai cair alguma coisinha ou outra, tá? E o que é mais legal, ela não vai ficar de mimimizinha com o governo, não. Vai mandar a questão para cutucar, tá? É poluição da água quando ocorreu o derramamento de petróleo, tá? É poluição do ar, agora que teve grandes queimadas aí no começo do ano, né? Então, assim, vamos sim colocar questões lá de poluição, tá bom? De vacina e soro, tem algumas coisas lá que eu analisei, brigando o ano também. Mas vamos ver o seguinte, vamos compartilhar a tela e eu te mostro aqui o que eu pensei para a VUNESP. Vamos lá. Eu analisei a VUNESP desde 2016. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Isso, boa, foi. Olha só. Quando a gente fala em comparação de todos os anos, eu venho lá 2016 vestibular de inverno, ou seja, do meio do ano e do verão, tá? Então, quando a gente analisa aqui, ó, sistema muscular, fermentação, respiração aeróbica, cromossomos sexuais, interações ecológicas. Olha quando caiu, 2016. Então vamos comparar. Vestibular de verão, osmose com protista, é muito clássica na VUNESP, tá? Muito clássica. Formação de frutos também é muito clássico na VUNESP, tá? Metabolismo enzimático é bem legal, eles pedem bastante isso, tá bom? 2017, transcrição e tradução, tá? Sistema digestório e endócrino junto, genética de populações, que, né, caiu na nosso querido Enem, que eu nunca esperava cair genética de populações, caiu, nunca, mas enfim. Filogenia, taxonomia, né? Eutrofização, olha a poluição aí, ó, eutrofização, produção de soro, 2017, hein? 2018, cumulação trófica, ou seja, também chamado de magnificação trófica, tá? Olha lá, vinculado a poluições, tá bom? Vírus, ciclo do vírus do HIV, citologia, síntese proteica, tá? Uma interdisciplinar ali. Aminoácido, no caso da questão de ligação peptídica. Sistema circulatório, dupla circulação, olha que legal. Botânica, o clássico, né? Transporte de seiva, olha que legal. Não é muito, vamos falar assim, detalhezinho, histobotânica, não, uma coisa mais clássica. Isso que eu gosto da VUNESP. Zoologia, moluscos, filtradores em poluição, olha que legal, tá? Estava falando sobre mexilhões como bioindicadores de poluição. Evolução, darwinismo, clássico também, tá? O ano passado, eutrofização de novo, corredor ecológico, agrotóxico, tá? Sistema digestório, gametogênese. Vamos lá, se caiu no passado, não cai esse ano. Raríssimo acontecer isso, tá bom? Citologia, fotossíntese versus respiração. Eu até trouxe um gráfico para vocês hoje, a gente analisar isso aí, para fotossíntese versus respiração, mas com outro foco, um outro enfoque, tá bom? Divisão celular, cromossomos e cromátides, tá? Uma questão bem introdutória. Evolução, seleção artificial. Botânica, transporte de seiva, lá, clássico de novo, na botânica, tá? Zoologia, aí foi pontual, Chagas. Eles adoram as doenças, né? Chagas. Talvez esse ano caia a esquistossomose como doença. Então, como a gente tem muita coisa para ver, guarda aí, ó, faz um asterisco aí, ó, e escreve aí, ó, revisar esquistossomose e ascaridíase. Esquistossomose é de protozoários, tá? Tá certo?
e ascaridíase de nematelmintos, tá bom? Que é verminose, beleza? Genética não caiu, né? Reinos, bactérias, vírus, no caso a febre amarela. Olha lá, como adora doenças, tá? Possíveis temas para esse ano. Deixa eu ver no chat aqui, tem a galerinha pedindo. Deixa eu ver aqui, ó. Já mandou um amo, é isso aí mesmo. A Lari adora. Olha só, possíveis temas para esse ano de 2021, né? Interações ecológicas, lembra que eu comentei, caiu só em 2016, a gente vai voltar a ver aquele tabelão do Enem, tá? Com mais calma, tá bom? Lá no Enem foi uma aula muito voada, aqui a gente tem 1h30 que tá suave, mas nem tão suave assim. Albert, é a Galera, não tem como você não qualificar estudo de populações na VUNESP, que adora uma doença e tá adorando uma pandemia para colocar no vestibular, tá? Isso mesmo, Maria Eduarda, ascaridíase, obrigado. Fisiologia. Sistema respiratório, mas com ênfase no sangue, tá? Soro e vacina, vamos voltar a revisar isso aí. Eritrócito, olha lá, sistema respiratório, mas com ênfase no sangue. Eritrócitos, glóbulos vermelhos, tá? Citologia, eu acho que vai cair mais citologia esse ano na VUNESP. Por quê? Porque a parte de metabolismo celular vinculada ao vírus, vinculado à pandemia, é muito forte, tá? Transporte via membrana, mitose na parte de regeneração tecidual, me vem à mente no caso da recuperação do coronavírus, tá? Complexo de Golgi na formação viral, eu vou explicar certinho, tá bom? E fatores limitantes da fotossíntese com frequência luminosa, tá? Vou dar um enfoquezinho ali, tá bom? Evolução, especiação que não caiu nos últimos anos, formação de espécies, tá certo? Botânica, clássico, evolução dos grupos vegetais, e vou dar um chute. Vamos ver se esse chute vai no ângulo. Tropismo, ou seja, a movimentação da planta, tá? Fototropismo e geotropismo, eu vou explicar depois os dois significados, ok? Botânica, zoologia, aves, respiração comparados e invertebrados. Vou fazer vou falar assim, vale a pena ver de novo com vocês ali, mas bem rápido entre os grupos animais, tá? Genética, heredograma, vamos dar uma olhadinha no heredograma, tá? Que é clássico também, como não caiu nos outros vestibulares algum cálculo, então pode ser que caia um heredograma bem simplesinho, tá? Genes letais e eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Eu tenho uma leve impressão que isso vai cair, tá? Aí tem a parte de vírus, né? Vírus de RNA, o retrovírus do ciclo de vida, ok? Beleza? Tá? Só fazendo uma revisão e explicar aí. Galera, tem muito slide pra gente ver. Então, bora. Não vamos perder tempo, não. Deixa eu ver o pessoal no chat lá. Vou tentar, Larissa. Vai falar tudo isso hoje? Vou tentar. Por isso que eu coloquei assim, ó, o que eu acho que cai mais na frente, tá bom? Vou colocar antes para a gente poder chegar 8h30 e já soltar o aço. Beleza? Vamos embora. Cadê minha aula aqui, ó? Pronto. Bora. Segue aí. Olha só. Então, revisão vestibular 2021, VUNESP, tá? Chegando aqui, então, com o Colégio Pitágoras, né? Pra gente, guerreiro, vencer a guerra. Olha aqui, ó. Primeiro, vamos começar com membrana plasmática. Galera, lembrando a constituição da membrana plasmática, muito simples. Lipoproteica, ou seja, tem lipídios e também tem proteínas. Isso é a constituição, para quem não deu uma olhadinha naquele link que eu mandei sobre o coronavírus há um tempo atrás, tá? Depois eu vou deixar o link para vocês de novo, tá bom? Você pega lá o link, vai estar lá embaixo, lá quando a aula estiver pronta, tá bom? A membrana plasmática é formada de lipídio e proteína. O coronavírus, ele tem uma membrana semelhante à membrana plasmática, que tem lipídio.
Por isso, a condição de higienização da mão com água e sabão, para quebrar o lipídio da membrana plasmática e essa membrana se desfazer. Sem essa membrana, o vírus não consegue contaminar. Perceberam a importância da lavagem das mãos? E o ato de tomar banho quando você volta da rua, né? Então é uma coisa que não é balela e apenas higiene, não, tem efetividade dentro do vírus, tá? Na ação do vírus. Vamos lá. A porção do lipídio, então. Duas áreas, tá? A porção hidrofílica, que é da cabeça externa, a gente pegar aqui essa membraninha aqui, ó. Vamos colocar aqui esses glicocálices aqui por cima, essa partezinha amarelinha. É o glicocálice, é o que ela recebe de substâncias e analisa se ela é importante para a célula ou não, tá? É aí que o vírus e a bactéria vai se instalar para a célula puxar para dentro, tá certo? Então a gente chama isso de tactismo-magnetismo também, onde os vírus e as bactérias se adequam aí para poder instalar e parasitar as células. Enfim, então esse aqui é o meio extracelular e aqui por dentro o meio intracelular, tá? Então a parte de fora da membrana aqui, ó, é uma parte hidrofílica. O que é uma parte hidrofílica? Tem afinidade com a água. E esse rabichozinho por dentro aqui, ó, da membrana, é a parte hidrofóbica, ou seja, ela repele a água. Por isso que a água passa livremente. Passa, a membrana puxa, chega no meio e empurra, no mesmo sentido, tá? Então a osmose vai seguir ali perfeitamente, sem resistência, ok? Se tiver diferença de concentração de sais. Lembrando disso? A gente vai passar por osmose também, tá bom? Então fiquem ligados. Pode ter alguma questãozinha ligada aí a água e sabão perante ao combate ao coronavírus, tá? Tipos de transporte agora. Nós temos dois tipos de transportes via membrana, né? O transporte passivo e o transporte ativo. Vamos lembrar de todos os transportes passivos. Olha só, transporte que a gente considera simples, né? Tem difusão simples e a difusão facilitada, os dois. Aí a osmose. Esses três processos são transportes simples de membrana. Transportes de massa, fagocitose e pinocitose. Professor, o que vinha mesmo ser a fagocitose? A fagocitose é o ato de englobamento da célula a uma partícula. Por exemplo, os leucócitos que englobam os agentes bacterianos e virais. Quando eles fazem um englobamento, eles fazem uma fagocitose, tá? Pinocitose é o ato de beber da célula, ou seja, a célula agora não vai abraçar a partícula, ela vai invaginar, ou seja, ela abre uma abertura para dentro. Engraçado, né? Uma abertura para dentro, né? Ou seja, quando ela invagina desta forma, ela puxa a partícula de água, a partícula líquida, para dentro dela. De água não, líquida, quem? Lipídio. Então, as células do intestino têm essa ação de absorção do lipídio dessa forma, tá? E o transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, que apresenta gasto de energia, tá? Então, tem um gasto de ATP, tá bom? O que eu acho que pode cair, que caiu lá para trás em 2017 e não caiu agora, tá? Osmose, principalmente com protozoários, que é clássico na VUNESP, tá certo? Então, o que é a osmose? A osmose é a passagem da água de um meio menos concentrado de sal para o mais concentrado de sal. Por quê? Porque o sal tem uma propriedade que ele puxa a água para si. Puxa a água para si. Então pensa comigo, como funciona a osmose? Simples. O lado que tem mais sal vence a queda de braço. Entendeu? Se aqui eu tenho mais sal, puxa a água para este lado. Tá? Por isso que para você manter uma planta bem hidratada, bem adubada, você tem que colocar sais minerais na terra. Por quê? Porque a planta olha só, ela absorve o sal mineral por transporte ativo, gasta energia. Aí suas raízes ficam hipertônicas, ou seja, com muito sal, e ela acaba puxando a água por transporte passivo de osmose. Olha que interessante. Primeiro vem transporte ativo, absorve sal, fica hipertônico e aí
por osmose, absorve água do meio. Tá bom? Ok? Então vamos lá, ó. Meio, hipotônico, pouco sal. Hipertônico, muito sal. Isotônico, igual. Tá bom? Então, se eu pegar essa primeira imagem aqui, ó, eu tenho essas bolinhas como se fosse quantidade de sais. Então, o lado direito aqui, ó, ele é hipertônico ao lado esquerdo. Então, a água migra para cá. Até quando migra? Até quando igualar, presta atenção, a concentração de sal por volume. Então, por exemplo, se nessa figura 2 aqui, ó, eu tenho, tipo, 1 grama por 10 ml de água, e aqui eu tenho 10 gramas por 100 ml de água, se você comparar a concentração dos dois, estão iguais. Como assim? 1 grama por 10 ml. 10 gramas por 100 ml. Então, a concentração de sal por volume está igual. Então, aí não existe puxada para um lado ou para o outro. Tá bom? Ok? Olha lá. Esse experimento também é clássico, tá? É um tubo em U. Então, se coloca uma membrana semipermeável aqui, onde só passa água. Coloca mais sal deste lado aqui e menos do outro. E observe o que vai acontecer. Então, a quantidade onde tem mais sal puxa a água para ele. Então, se você observar ali, ó, fizer um corte aqui, você tem a mesma concentração de sal por volume, né? Este de cima e este aqui do lado. Tá? Tá igual. Tá bom? Beleza? Qualquer dúvida, galera, põe aí no chat ou liga o microfone, tá? Para poder falar com a gente aqui. Ó, lembra que eu falei do metabolismo ligado ao sangue? Olha lá, ó. Vamos ver as hemácias que acontecem em meio hipertônico ou hipotônico? Analise essa imagem aí, ó. Essa hemácia, ela está perdendo água. Perdendo. Se ela perde água, a água migra de dentro para fora. Aonde está a concentração maior de sal? Fora. Por quê? Porque a água vai de dentro para fora. A água vai aonde tem mais sal. Tá? Então, de dentro para fora. Então, ela fica murcha. Olha que bonitinha. Tá? A gente chama isso de crenada. Hemácia crenada. Tá bom? Quando ela se mantém em um meio isotônico, ou seja, a concentração de sal fora é a mesma que a de dentro, não muda. Entra água e sai água na mesma quantidade, não tem força maior para fora ou para dentro, tá? Então, volume normal. Agora, se você deixa essa hemácia no meio hipotônico, o que vai acontecer? Hipotônico quer dizer que a hemácia tem mais sal que o meio externo. A água entra e não para, até estourar. Por que isso não acontece com protozoários de água doce? Protozoários de água doce tem aquele vacúolo pulsátil, lembra? Que faz o controle osmótico. Protozoário de água salgada não tem vacúolo pulsátil. Por quê? Porque a água salgada tem a mesma concentração de sal que o organismo tem por dentro. Tá? Vamos voltar à hemácia aqui, ó. Então, quando a hemácia estoura, a gente chama de hemácia hemolizada. Tá bom? Tranquilo? Vai anotando aí, hein? Vamos seguir. Secreção celular. El bigodão do complexo de Golgi. Camilo Golgi, El bigodão. Olha só. Bonito, hein? Se fosse hoje, tá pegando as novinhas. Ó, complexo de Golgi, ele foi estudado por Camilo Golgi e como se fosse uma estrutura, onde ele via que saía muitas vesículas. Se chama disso de complexo. Analisando mais a fundo, você percebe que o complexo de Golgi, ele separa as substâncias por semelhança, envolve ela numa membrana, numa cápsula, tá? E secreta. Isso vai para fora ou para dentro da célula? O que vai para fora? Hormônios, lubrificações do corpo, anticorpos, enzimas,
e outras substâncias mais. Cabelo, pelo, enfim, vai para fora, tá? E o que fica para dentro? O que fica para dentro é lisossomos. Se o conteúdo tiver enzimas digestivas. Deixa eu ver. Lari, volto sim, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui o slide para Larissa aqui, ó. Pera aí. Olha lá. Tira print. 1, 2, 3. Foi? Pronto. Vamos lá. Olha lá, ó. Então, pessoal, se ele transporta substâncias, transporta não, se ele envolve substâncias por semelhança, então se você tiver um monte de enzimas digestivas e envelopar ela, o que vai ter ali? Um lisossomo. Então, o complexo de Golgi, ele produz lisossomos, tá bom? Tá, eu jogo sim também. Eu vou colocar em PDF, tá? Fica tranquila, Nanda. Eu já transformo, jogo na plataforma os dois, tá bom? Nada. Então, olha só, que bonito. Vai, bicho. Vamos aí. Isso. Olha só. Então, o complexo de Golgi, ele vai. Vamos prestar bem atenção nessa imagem aqui, ó. Esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Ele está produzindo proteínas. Que tipo de proteína? Enzima. Retículo endoplasmático rugoso. Então, no final de cada retículo endoplasmático rugoso, sempre vai ter um complexo de Golgi. Para quê? Para que as proteínas aqui produzidas cheguem até o complexo de Golgi, ele separa por semelhança de substâncias e forma uma vesícula. Então, se forem enzimas digestivas e as enzimas são proteínas, forma-se assim um lisossomo. Tá bom? Ok? Mas para que serve aí também outras funções do complexo de Golgi? Olha que legal. Sabe aquele chapéuzinho do espermatozoide? Chama de acrossomo? Esse chapéuzinho aqui, ó. Quando o espermatozoide está se desenvolvendo lá no epidídimo, não é no testículo. Testículo ocorre a meiose. A maturação do espermatozoide ocorre no epidídimo. Quando está desenvolvendo essa maturação, o complexo de Golgi migra até a parte anterior do espermatozoide e começa a produzir essa vesícula, o acrossomo, cheio do quê? Enzimas digestivas, para poder perfurar o óvulo, e nós estamos aqui graças ao complexo de Golgi. Ah, que bonito, né? Muito obrigado, Camilo L. Bigodon. Beleza? Então é o seguinte, outra função para isso, olha que legal. Outra função do complexo de Golgi é a famosa lamela média. Como assim? Lamela média. Por quê? A lamela média, ela funciona para auxiliar a célula vegetal a se dividir. Lembrando que os vegetais superiores, gimnospermas e angiospermas, não têm centríolos, que auxiliam na separação dos cromossomos. Então, o que vai acontecer? Quando é para ocorrer a divisão, a citocinese lá da célula vegetal, olha que legal, o complexo de Golgi migra para o centro, entre os dois núcleos aqui, ó, tá? E começa a produzir a lamela média. A lamela média, então, contém a proteína lignina para poder separar e formar a parede celulósica. Parede celulósica, auxiliar. Então, ela faz essa separação, tá bom? Então, o complexo de Golgi forma a famosa lamela média. Fala, Bruno. Manda ver, Bruno. O Bruno hoje não vai falar. Não tá calmo hoje. Deu para copiar aí, Bruno? Deu para chegar? Então, Bryophytas e Pteridófitas têm acrossomo? Como? Desculpa. Briófita? Bryophytas e Pteridófita têm os acrossomos? Não, não, não. Centríolos. Os Ah, tá. vegetais. Os vegetais Mas superiores não têm elas centríolos. têm. Ó, lembra que assim, Briófita e Pteridófita, eles vão ter o anterozoide. Anterozoide vai ser diferente do espermatozoide. Nunca eu vi nenhuma literatura que o anterozoide vai conter algum tipo de acrossomo. Entende? Porque isso fica Entendi. mais específico para o reino animal.
tá? Mas os centríolos, eles não vão ter, né? Na briófita peridófita, não. Tá bom? Bom, continuando aqui, ó. Deixa eu ver. Beleza. Olha só. Plasmocitose ou exocitose é outra função do complexo de Golgi. Desculpa. Depois da ação dos lisossomos. Desculpa. Que já é a ação do lisossomo. Tá? Então, formando o lisossomo, olha que legal. Na formação do lisossomo, quando ele vai envolver a partícula que entra na célula, faz a digestão, o que for benéfico para a célula fica nela, ele joga para dentro do citoplasma, o que não for, continua nessa vesícula e ela é excretada para fora da célula. A gente chama isso de exocitose ou plasmocitose, tá? Também falam alguns do ato de evacuar da célula, tá certo? Outra função específica dos lisossomos é a autofagia ou digestão autofágica, ou seja, uma destruição programada das células, tá? Isso vai acontecer com a cauda dos girinos. Aí você fala assim, professor, mas eu sempre ouvi que a cauda do girino ela é consumida para formar as patas. Não. A cauda do girino ela tem que sumir. Então, ao invés de cortar e jogar fora essa estrutura tão rica em substâncias, então o corpo acaba tendo essa autofagia e jogando esses nutrientes dentro do corpo do animal. E ele vai aproveitar por completo. Não só para a formação de patas na metamorfose, tá? O mesmo acontece com o útero materno depois da gestação. Ocorre uma autofagia para que ele volte ao tamanho normal, menor que um punho fechado, antes, durante a gestação, acomodando o bebê ali de 50 ou 40 centímetros. Tá bom? Ok? Vamos mudar de assunto agora. Fotossíntese, tá? Eu preciso lembrar vocês que a fotossíntese é o processo de produção de carboidrato, glicose, ok? Por que eu falo isso para vocês? Que nós não devemos esquecer a respiração celular. Esquece a tia do parque, a tia da creche, que falava que a respiração da planta é a fotossíntese. Esquece, tem nada a ver. A planta respira porque respiração é produção de energia. Ela utiliza a glicose da fotossíntese para produzir ATP. Como nós não produzimos fotossíntese, glicose através da fotossíntese, nós comemos o carboidrato e utilizamos a molécula para produzir ATP na respiração celular. Igualmente os vegetais, certo? Mas espera aí, para a fotossíntese acontecer tem diversos fatores. Tem muitos fatores. Eu adoro esse cara aqui, ó, o Friedrich Blackman. O que ele falava? Que quando um processo metabólico é influenciado por vários fatores, como é a fotossíntese, fatores que atuam isoladamente, a velocidade do processo é limitada pelo menor fator. Bom, o que isso quer dizer com isso? Aquele fator que a gente menos dá valor é o que vai limitar a planta na fotossíntese. Ah, é a luz? É, mas não é tanto. É a água? É, mas não é tanto. Deixa faltar enzima para você ver. A gente nunca fala de enzima. Deixa faltar cofator enzimático. Não ocorre fotossíntese, tá? Olha lá, ó. Então, fatores que vão limitar água, luz, temperatura, gás carbônico, enzimas, que são os cofatores, né? E o cloroplasto, tá? Vamos ver alguns aqui, ó, em termos de gráfico, né? Que a VUNESP começou a atuar com gráfico. Olha só, gráfico de gás carbônico. Não adianta você jogar um monte de gás carbônico que a planta não vai fazer fotossíntese ao extremo. Tem um limite, tem uma saturação de gás carbônico. O mesmo acontece com a temperatura. Tem um limite de velocidade alta. Por que um limite de velocidade alta? Porque a fotossíntese ela ocorre através de enzimas.
Então, como as enzimas são proteínas, e as proteínas têm os seus dois fatores que podem degradar, que é temperatura e pH, tá? Então, uma temperatura acima do normal desnatura a proteína, não ocorre mais fotossíntese, que é aquela planta de sombra que você deixa no sol esturricar o dia inteiro e começa a ficar amarela. Por que amarela? Porque não vai fazer mais fotossíntese, queimou ali, perdeu a atuação das enzimas, tá bom? Fatores externos, ó, luz, a mesma coisa que o gás carbônico, não adianta você dar muita luz, que ela tem um limite, e esse limite é muito baixo. Por exemplo, o limite de uma planta pode ser 6h30 da manhã, a luz das 6h30 da manhã, tá? E esse que é importante, a VUNESP adora fazer perguntas, dando uma régua de frequência luminosa, incidindo uma luz sobre um prisma, que abre a frequência luminosa e as cores do arco-íris. Olha que bonito, né? Filosófico, né? E aí ele pede para você quais são as cores que mais fazem fotossíntese, que a planta mais aproveita a fotossíntese. Você pode ver, você pode gravar o azul e o vermelho, que são as da clorofila A e clorofila B, maior ação, tá? A cor que ela menos utiliza é a cor verde, que ela reflete, tá certo? Ou então, simplesmente, você vai analisar o experimento que ele vai te dar e observa a quantidade maior de bolhas de gás oxigênio. Se ele pegar, de repente, uma alga para analisar. Tá? Geralmente eles fazem isso. Usa uma euglena. Tá bom? Ok? Então não se esqueçam, galera. Comprimentos de ondas que mais fazem fotossíntese é na cor azul e vermelha. Ah, tem as suas variantes ali, né? Um vinho, né? O anil, mais azul e vermelho. Ok? Alguma pergunta? Não? Então tá bom. Ó, analisa esse gráfico aqui para mim. Essa é aquela parte que a gente coloca a fotossíntese versus a respiração. Tá? Olha só. Então nós temos a respiração constante. Respiração constante. Ó, a Amanda hoje mandou uma dúvida para mim sobre algas, né? Então, assim, quando a gente analisa um organismo, precisa produzir ATP, ele tem que respirar aerobicamente ou anaerobicamente. A maior parte dos seres vivos respiram aerobicamente, utilizam oxigênio. Apenas bactérias e fungos que respiram anaerobicamente, alguns, né, um grupo, né, de anaeróbios, entendeu? Então, a planta ela vai respirar 24 horas. A taxa que ela produziu de fotossíntese pode ser um tanto durante o dia todo. Mas a planta, ela respira o mesmo tanto o dia todo, 24 horas. Tá? A fotossíntese é 12 horas por dia. A respiração é 24 horas. Então a planta terrestre não vai fazer fotossíntese para inundar o planeta de oxigênio. Porque o que ela produz, ela consome. Quem que faz esse papel? As algas. Lembra que eu comentei? 80% do oxigênio que uma alga produz, ele sai do ambiente aquático e vai para o ambiente atmosférico. 20% fica na água. Qual foi a dúvida que a Amanda me mandou, né? Numa eutrofização, as algas se multiplicam utilizando o nutriente que está presente na água e acabam superpopulando, né, superpovoando aquele ambiente aquático. E nesse caso, começa a ter um aproveitamento do nutriente também pelas bactérias aeróbias, certo? E aí, nessas bactérias aeróbias, junto com as algas, elas competem pelo oxigênio. Competem. Então não sobra oxigênio para os organismos aquáticos, que não são bactérias nem algas. Compreende? Começa a aumentar a mortandade desse rio, né? Aumentando ainda mais os nutrientes. Então vira uma bola de neve. Vai chegar uma hora que não tem. O oxigênio é tão baixo, que as bactérias anaeróbias começam a se multiplicar. E começando a se multiplicar as bactérias anaeróbias, aí elas começam a usar tudo que tem de matéria orgânica para decompor. E aí vem o mau cheiro.
ela produz uma substância com enxofre, se eu não me engano, é o disulfeto, e aí dá aquele cheiro de ovo podre na água. Tá bom? Ok? Mas enfim, analisando esse gráfico aí, lembrando que a respiração é constante 24 horas, né? E a respiração por 12 horas diária. 6 horas da manhã começou a fotossíntese. Ó, a respiração tá alta. A planta sem luz, ela consome sua reserva. Por quê? Porque a respiração, ela está gastando carboidrato para produzir ATP. Tá? Conforme vem os primeiros raios de sol, a planta começa a aumentar a fotossíntese, né? Que é o ponto A até o ponto B. No ponto B, repara que é o ponto da linha da respiração e da fotossíntese. Nós chamamos de ponto de compensação fótico. Esse ponto de compensação fótico, a planta nem produz a mais e nem consome mais carboidrato. Ela empata. Então ela não cresce e nem definha. Já no ponto A, não. Quando ela está gastando muito carboidrato, se ela ficar por muito tempo nesse estímulo, a ausência de luz, ela vai consumir suas reservas e vai morrer. Tá? Ela começa a definhar. Tá bom? E no último ponto lá, o ponto C, que é esse ponto para cima aqui, ó, a fotossíntese é superior à respiração. Então, nesse caso, ela vai utilizar o carboidrato que está de reserva, mas ela está produzindo um monte de carboidrato. Então, nesse caso, ela está armazenando muito mais do que gasta. Então, a planta tende a crescer. Tá bom? Difícil, pessoal? Dá dando para revisar aí? Põe no chat aí. Deixa eu ver vocês. Deixa eu ver. Tá difícil? Tá rápido? Tá devagar? Quer que acelera? Deixa eu ver. Ô, Léo, então, por esse motivo, ó, o Léo perguntou o seguinte, qual a lógica para as algas serem consideradas os pulmões do mundo? Porque assim, ó, pensando no nosso pulmão, o que acontece no nosso pulmão? As trocas gasosas, então entra oxigênio para a gente. Então, antigamente, a Amazônia era considerada pulmão do mundo, pensando que a Amazônia produziria o oxigênio para o planeta, e está errado. A Amazônia produz o tanto que ela consome, tá? Então, a alga, como não fica com o excesso de oxigênio para ela, nem no ambiente aquático, vai para a atmosfera, então ela é considerada o pulmão do mundo. Então, a gente tem que cuidar dos mares. Para quê? Se os mares estiverem poluídos, as algas vão morrer, não tem oxigênio para o planeta. Olha que beleza? Certo? Beleza, galera? Tranquilo, né? Então, tá bom. Vamos seguir. Mitose e meiose. Agora sim, hein? A Amazônia é o chuveiro do mundo. Boa, boa. Se fosse ela, aqui não choveria, né? Aqui seria mais seco que Brasília, aqui no estado de São Paulo, mas tudo bem. Mitose e meiose, galera. Divisão celular para a gente finalizar aqui a nossa citologia. Repara como ela tá grande, hein? Eu vou usar a mesma imagem que eu usei no aulão para vocês do Enem, tá? Por quê? Ela é rápida, tá? Dá para a gente comparar as duas divisões celulares aqui e dá para a gente analisar. Vamos analisar? Mitose primeiro. Deixa eu tirar a imagem da meiose. Mitose. Vamos lá. A prófase. A prófase da mitose geralmente só vem descrito nos exercícios como sendo cromátides irmãs. Não fala de cromossomos homólogos. Ok? Tá? Então, ocorre a duplicação dos cromossomos na prófase e quer dizer, na prófase não, né? Na intérfase. No final da intérfase ocorre a duplicação dos cromossomos, tá bom? A prófase começa a preparar a célula para poder se dividir. Ou seja, duplica os centríolos, desfragmenta a carioteca, condensa a cromatina para se transformar em cromossomo, tá? Então, no final da prófase, você vai ter a eminência da metáfase. Ó, o final da prófase está aqui, ó.
que é a metáfase? A metáfase não é os cromossomos na linha do equador da célula? Olha o final da prófase aqui, ó. Estão quase todos alinhados. Tá? Então, a metáfase é um momento. Ou seja, o momento onde está alinhado todos os cromossomos. Tá? Anáfase. Anáfase já não é um momento. É quando os cromossomos se separam. As cromátides irmãs se separam. Tá? Separou ela, anáfase. E a telófase se reestrutura cada uma das células formadas ali. Ou seja, o cromossomo se descondensa em carioteca, né? Em cromatina. A carioteca volta ao normal, tá? Volta a se formar, tá? E os centíolos já estão um de cada lado ali. Então agora falta fazer a citocinese. A citocinese vai definir o final da telófase. Ok? Meiose. Aqui vem uma dica básica, galera. Meiose só para produzir células gaméticas. Presta atenção. Meiose só produz gametas. Porque meiose divide os cromossomos no meio. Separa os cromossomos no meio. Por isso meiose. Olha só, dá uma olhadinha nessa célula aqui, ó. Essa célula tem 2 pares de cromossomos homólogos. 2 pares. Então, ela é 2Ns igual a 4. Ok? Eu tenho um par aqui, outro par. Tá? Esses 2 são homólogos, esses 2 são homólogos. Tá bom? Beleza. Meiose 1. O que vai acontecer? Vai separar os cromossomos homólogos. Estão pareados aqui? Separou. Meiose 1. Separou. Tá? Então, na meiose, quando duplica os cromossomos, a célula vai ter 92 cromossomos. Não são 23, 46 a espécie humana? 46 mais 46, 92 cromossomos. Tá? Meiose 1, separa cromossomos homólogos. Então, cada célula da meiose 1 terá 46 cromossomos. Beleza? Meiose 2 vai separar as cromátides irmãs. Ou seja, aquela que está ligadinha uma com a outra pelo centrômero. Tá bom? Anáfase 2, separou cromátide irmã. Telófase, citocinese. No final, o que eu tenho? 4 células filhas, mas cada célula com a metade dos cromossomos da célula mãe. Se a célula mãe tem 46 cromossomos, as 4 células finais vão ter apenas 23 cromossomos. Beleza? Lembrando, a meiose só é para produzir espermatozoide ou óvulo nos animais. Tá bom? Ok? Deixa eu ver no chat aqui. Gabriele. Onde ocorre o crossing over? Boa, Gabriele. Boa pergunta. Obrigado. Você já lembrou de uma condição extremamente importante. Seguinte. Crossing over. O que é crossing over? É trocar pontas finais, né? Trocar pedaços finais. Tá? Então, o crossing over, ele vai ocorrer lá no começo, quando vai ter o pareamento, na prófase 1 da meiose. Então, presta atenção aqui, ó. Eu tenho um parzinho de homólogo com outro parzinho de homólogo. Vem homólogo. Vem homólogo. Ó, ficou pareado. Esses dois que estão cruzados é o crossing over. Quando ocorre esse pareamento? Na prófase 1 da meiose. Tá bom? Crossing over ou permutação. Tá certo? Certo? Gabriele perguntou, né? Beleza? Então, tá bom. Larissa, ó. É nessa hora que pode ocorrer esse de Down? Não, não é nessa hora, Larissa. É assim, ó. Pensa em qualquer aberração cromossômica, ela vai se configurar depois que separou. Eu falo no caso da gametogênese, tá? Ou então na divisão celular. Ela vai se configurar quando se separar as células.
Quando ocorre a separação telófase da mitose, telófase 1 e telófase 2 da meiose. Só que aí separou a célula, já separou os cromossomos. Então, vou pegar a fase anterior. Anáfase. Como a anáfase você separa cromátides irmãs ou cromossomos homólogos, olha que legal. Imagina essa célula tem o seu par homólogo aqui. Anáfase 1 é para separar. Não separou. Os 4 vieram para uma célula e a outra ficou sem nada. Ficou vazia. Você tem mutação dos dois lados. Essa porque está vazia e essa porque está em excesso. Se for na meiose 2, é menos complicado, mas vai acontecer. Na meiose 2, então você vai ter, ao invés de ir 1 para cada célula, vai 2 para uma e nenhuma para outra. Tá? Porém, dá uma olhadinha aqui, ó. Vou pegar minha super caneta bala aqui. Cadê minha caneta? Ih, tá desconfigurado no computador. Bom, vamos lá, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o xizinho? Xizinho do azul, xizinho do amarelo. Então, cada lado aqui é uma cromátide irmã. Quando separou, você separou cada lado da cromátide para célula diferente. Então, você imagina que isso aqui aconteceu normal. Tá assim. A célula de baixo veio 2 para uma célula e a outra ficou nenhuma. Então, nós temos mutação apenas em 50% das células quando ocorre na meiose 2. E 100% quando ocorre na meiose 1. 100%. Tá? Síndrome de Down, ela pode ocorrer principalmente na meiose 2, porque não separa as cromátides irmãs. Então, vem uma a mais para o parzinho 21. Então, a gente chama de trissomia do 21. Tá bom? Beleza? Vamos seguir. Ecologia. Vamos passar aí para o próximo nível. Ecologia. Interação ecológica. Vamos voltar lá naquele quadraço, lá naquele quadrão cheio de interações ecológicas. Tá? Vamos pegar alguns exemplos agora aqui. Então, olha só. Lembra que nós temos 2 tipos de interação ecológica, né? A interação harmônica e a interação desarmônica, tá? A interação dentro de uma mesma espécie e uma interação entre espécies diferentes, tá? Vamos começar dentro de uma mesma espécie, dentro de uma espécie. Então, relação harmônica, nós temos 2 tipos. Colônia, que estão ligados fisicamente, não se desligam, tá? E sociedade. A sociedade, os organismos vivem juntos, mas não estão grudados. Não estão ligados fisicamente, tá? No caso da sociedade, das abelhas, dos cupins, das formigas, as colônias de água-viva, né? No caso a caravela portuguesa, das obélias, né? Dos corais, tá bom? Que estão ligados fisicamente no mesmo ponto ali, tá? Entre espécies diferentes agora. Competição, canibalismo. Porque, desculpa, dentro da mesma espécie, mas desarmônica. Ó, deixa eu tomar meu cafezinho aqui que tá acabando a bateria, peraí. Bora. Então, dentro de uma mesma espécie, porém, causando prejuízo. Competição, olha o sinal, menos e menos. É negativo por quê? Porque a espécie vai perder número de indivíduos. Numa competição por fêmea, território, água, comida, abrigo, tá? Canibalismo. Isso aqui é prejudicial para a espécie porque o organismo está comendo o outro da própria espécie. Então está diminuindo o número de indivíduos daquela espécie. Então é sinal de menos para os dois. Tá? Agora vamos para espécies diferentes. Espécies diferentes, mas a harmônica. Eu coloquei mais um aí que não tinha colocado no aulão do Enem. Tá?
A interespecífica harmônica, ela tem mutualismo. O que esse mutualismo é? É uma ajuda mútua. Eu não consigo viver sem você. Forte isso, né? Forte. O Vander até arrepiou agora aí, ó. Olha lá. Então, assim, ó, o mutualismo... Muito lindo. Olha lá, tá vendo? Falei que fiquei arrepiado? Olha lá. Verdade. Então, os dois, eles estão conjugando fluidos vitais. Por exemplo, o líquen. O líquen é uma interação de alga e fungo, que vivem no ambiente terrestre. Então, o fungo dá um ambiente líquido para a alga viver e a alga produz a fotossíntese para o fungo sobreviver. Então, eles trocam. Olha que legal. Separou, não vai ter ninguém para produzir um ambiente úmido para a alga e o fungo vai morrer porque não vai ter alimento. Ok? Por isso que é mutualismo, dependência vital, tá bom? Protocooperação, agora é um pouco mais suave. Por quê? Porque eles vivem separados. Se eles forem juntos, ficarem juntos, eles vão melhorar a vida deles. Exemplo, já viram aí pedalando ou passando em região onde tem fazenda, o gado com passarinho nas costas? Você vê lá aquele boizão lá bonito, vontade de fazer churrasco, né? Com passarinho nas costas. E o boi tá nem aí, o boi deixa. Por quê? Porque o passarinho tá comendo o carrapato das costas dele. E por que ele deixa? Porque tá ficando limpo. Tá ficando sem os carrapatos. Olha que beleza. Então o passarinho come e o boi é beneficiado também. Então é uma protocooperação, tá? Mas separar o passarinho do boi, os dois vão viver tranquilamente, tá bom? Comensalismo, foi isso que eu não dei no aulão. O comensalismo é uma dependência alimentar. Como assim? Um aproveita o resto que sobra da alimentação do outro. Um exemplo clássico, né? O peixe-piloto e o tubarão. O peixe-piloto está lá embaixo do tubarão, no ventre dele, nadando com o tubarão. Quando o tubarão ataca e estraçalha a sua presa, as partículas, o peixe-piloto vai lá e come. Tá? Outro exemplo, a barata que vem na sua casa, ela vem atrás do quê? Ela vem atrás de alimento que você deixa para trás. Joga no ralinho, joga no lixo, não joga fora lá no dia certo. Tá? Então isso é comensalismo, ok? Inquilinismo, toma cuidado. Então, muito cuidado com o inquilinismo. Por quê? O inquilinismo você tem de dois tipos. O inquilinismo animal, que chama-se só inquilinismo, tá? Que é a holotúria, que é o pepino do mar, o animal pepino do mar. Tem uma abertura da boca, e o peixe-agulha, que é fininho como uma agulha, né? Ele entra lá na holotúria, no pepino do mar. Quando ele se sente ameaçado, ele entra na boca dele e fica lá dentro. Ah, mas o que vai acontecer com o pepino do mar? Nada. Ele não vai comer o pepino do mar. Ele fica lá. Mas e para o peixe-agulha? Tem toda a diferença. Porque ele vai se libertar dos predadores. Ok? Beleza? Outro inquilinismo que existe, das plantas. Esse nós chamamos de epifitismo. Sua avó, sua mãe, seu professor de biologia, amarra a orquídea na árvore? Amarra. Por quê? Porque ela abraça a árvore para ficar de inquilina, mas ela produz o seu alimento e consegue absorver a sua água. Ela não é um parasita. Bromélia, orquídea. Agora, se falar de parasita é outra coisa. Tá bom? Que dano essas plantas epífitas fazem para a árvore? Nenhum. Dano nenhum. Ela só usa como suporte. Tá? Agora o parasita não. Já é diferente. Beleza? Certo? E a interespecífica entre espécies diferentes, desarmônico. Aí nós temos 3. Né? 4, que não está aparecendo para mim aqui. Está bem desconfigurado aqui. 4 para mim, né? Deixa eu ver.
dar uma olhadinha aqui, ó. Cadê? Olha lá, são 4, tá? O parasitismo, a competição, isso aqui é muito nítido, né? Quando a gente analisa aqui a competição entre espécies diferentes. A gente vai falar sobre o leão. Opa, deixa eu ver aqui uma coisa, rapidão. Eita, pronto. A gente fala sobre o leão, né? E a hiena, no caso. O leão, ele vai competir com a hiena por alimento, tá? Então, quando falta alimento na savana, o leão ele vai defender o seu território e o alimento que ele pegou. Porque geralmente quando o leão está em 2, no máximo 3, ele abate um grande animal, as hienas vão cercar para tentar pegar o alimento dele. Aí já começa a competição. Tá bom? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá travando alguma coisa? Fala comigo aí. Tudo certo. Tá tranquilo? Então tá bom. Então vamos seguir. Predação. Não vai na onda de que o herbívoro não é um predador, hein? Ah, predador tem que ser sanguinário, tem que comer animal. Esquece. A abelha, ela está fazendo uma protocooperação com a flor. Ela pega o néctar, esbarra no pólen, vai para outra planta, para outra flor, coloca, sem querer, né? Coloca o pólen no estigma e toma o néctar. Protocooperação. Agora, e a predação? Um boi está predando a grama. O hipopótamo está predando as algas de um rio, as plantas aquáticas de um rio. Por quê? Ele utiliza matéria vegetal para alimentação. Então, se ele come metade da planta ou a planta inteira, ou partes dela, ele está predando a planta. Tá? Está predando a planta. Repara que todas essas interações é positivo para quem preda e negativo para quem é predado. Tá? Não tem outra escolha. Tá bom? Amensalismo. Amensalismo é quando o organismo ele impede com que o outro se desenvolva. Como as algas pirrófitas que geram a maré vermelha, as folhas do eucalipto, os antibióticos. Como assim antibiótico? Quando o fungo Penicillium notatum foi descoberto, está sendo cultivado, Alexander Fleming estava cultivando bactérias no sótão da sua casa. E tinha uma colôniazinha ali de fungos, que acabou os esporos caindo na colônia de bactéria. Tá? E ali... Peraí, deixa eu ver aqui. Louco. E aí, esses esporos das bactérias, do fungo que caiu nessa placa de Petri com bactéria, tá? Então ele cultivava a placa de Petri com bactéria e caiu um esporo de fungo. Esse fungo começou a produzir uma substância que Alexander Fleming chamou de antivida, antibiótico. Por quê? Criou-se uma barreira de substâncias e a bactéria não se desenvolvia. Daí, então, começou a produção e a Bayer logo já comprou a ideia, né? Por isso que a Bayer é uma das maiores empresas do planeta, de antibióticos. Ok? Fechou? E o parasitismo é o organismo que vai aproveitar, tirar substâncias para sobreviver e proteger também. Tá? Então nós temos os parasitas internos e os parasitas externos. Tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Vamos lá. Então tá, vamos embora. Estudo de populações, mas dentro da ecologia, não da genética. Tá? Curvas de crescimento, galera, eu acho que isso vai cair de uma forma tão fatal, porque isso explica as curvas da pandemia, entende? Tá? Analisando o vírus,
analisando o vírus, tudo bem que ele é extremamente mortal, mas ele teve uma resistência humana. Não é verdade? Vamos analisar a pandemia. Olha só, no começo, começou algumas pessoas e de repente se espalhou rapidamente. O que aconteceu um tempo atrás? É o ápice da pandemia, lá para setembro. Começou a cair. Outubro, novembro, dezembro, começou a ter uma alta de novo. Por quê? Começou a voltar a ter contaminação em larga escala. Então, analisando esse gráfico, olha que interessante. Se uma população é lançada no meio ambiente, primeiro, curva A, ele vai ter um crescimento retardado. Desculpa, um crescimento lento. Por que um crescimento lento? Ele está conhecendo o ambiente. Isso serve para as doenças também. Conhecendo o ambiente. Tá bom? Conhecer o ambiente, ele está tirando sua subsistência de lá e está tranquilo, e vai fazer agora? Bora multiplicar, nheco-nheco. Multiplica, 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 multiplica. Então você vai ter a curva de crescimento rápido. Ó, praticamente em progressão geométrica. Praticamente, não é? Tá? Então o crescimento B é um crescimento rápido. Tá bom? Chegou quase no ápice da curva de crescimento ali, ó. Peraí, será que tem tanto recurso para tantos indivíduos assim? Se não tem tanto recurso, então a curva começa a baixar. Você tem um crescimento retardado, que é a curva C, ó. Tá? Crescimento retardado. E depois sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco. Por quê? Está tentando entrar em equilíbrio. Tá bom? Então fiquem espertos com isso aqui. Galera, como é chamado o fenômeno que segura a população e evita com que ela cresça demais? Resistência ambiental. E essa resistência ambiental, ela tem diversos fatores. Pode ser a alimentação, território, água, catástrofes, doenças, tá? Então, a gente pode explicar essa resistência de diversos fatores ali. Olha que legal que é esse gráfico aqui, ó. Nós temos o crescimento real, que você coloca a resistência ambiental, e o potencial biótico. O que é o potencial biótico? É o máximo que aquele meio ambiente pode oferecer para aquela população. Então cresce, cresce, cresce e não para. Vai alimento, vai terra, vai abrigo, vai tudo bem. Que foi a população humana desde os seus primórdios para cá. Não está crescendo em progressão geométrica, agora a gente tem uma leve resistência. Tá? Então, esse espaço entre o potencial biótico, que nós também chamamos de curva ideal, até a curva de crescimento real, esse espaço entre um e outro, nós chamamos de resistência ambiental. Olha só. Tá? Fiquem ligados. Tá bom? Alguma pergunta? Professor, eu não entendi. Poderia explicar de novo, por favor? Explico sim. Ó, imagina assim, uma população, ela tem tudo tranquilo, tudo de bom e de melhor para ela crescer e não ter resistência. Tem água, tem comida, tem espaço à vontade, não tem predador, não tem doença, então ela cresce, 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 cresce. Esse é o potencial biótico que o ambiente pode oferecer, tá? Seria uma curva de crescimento ideal, tá bom? Mas não é assim. Ou seja, o que equivale ao crescimento real? O crescimento real, você tem que contabilizar a resistência do ambiente. Então, a curva ela é mais baixa que o potencial biótico. O espaço entre o potencial biótico e a curva de crescimento, esse espaço aqui, ó, em, sei lá, bege, é a resistência ambiental. Entendeu? Sim, agora sim, professor. Fechou. Maravilha. Vamos lá, então. Seguindo.
Análise qualitativa das populações. Vamos analisar o crescimento delas. Olha que interessante. Crescimento em J. Ou seja, você tem indivíduos que vão em crescimento, mas o limite do ambiente impede o crescimento maior. Ele até ultrapassa, mas demora um pouco. Percebeu? Chamado de curva em J. Curva em S. Olha só, alguns organismos já crescem demais e ficam oscilando perto do limite ambiental, que é a resistência ambiental, tá? Chamado de curva sigmoide, tá bom? Isso é um pouco mais específico, beleza? Para quem vai prestar medicina aí, tá? Flutuação das populações. Olha isso daqui. A Unesp também gosta de trabalhar com bactérias que competem ou que se ajudam. Quando você analisa esse gráfico aqui, ó, que uma população cresceu bastante, legal. A outra população, olha lá, ó, cresceu legal também. Em ambientes separados. Estão vendo que o gráfico é separado? Ambiente separado. Coloca as duas juntas. Opa, parou. Analisando, a curva vermelha caiu depois que juntou com a população azul. Por quê? Porque você pode ter a competição entre as duas por alimento. E a azul é muito mais evoluída nessa competição do que a vermelha. Tá? Então, isso é competição. E se fosse uma protocooperação, a curva subiria cada vez mais. Tá? Ela estaria muito maior do que a curva inicial. Tá bom? Olha lá. Ó. Predatismo. Olha que interessante isso. Isso aqui também faz uma cara que não cai no vestibular. Você tem a população de presa, que é a vermelha, e a de predador, que é a azul. Isso é chamado gráfico predador-presa. Tá? Foi um experimento realizado em 1800 e pouco com linces e lebres lá na Europa. Tá bom? Então, eles perceberam o seguinte, os biólogos da época, né, chamados de naturalistas da época, perceberam o seguinte, a população de lebre crescia e isso puxava a população de linces, que é um felino, né? Então, quanto mais presas, maior era a população de lince. Porém, quando o lince chegava numa certa quantidade, tinha tanto lince para predar muita lebre que a população de lebre caía. Porém, os linces, quando caía a população de lebre, não tinha muito o que comer, matando alguns de fome. Então a população de lince caía a população de lince, subia a de lebre e puxava a de lince para cima junto. Então pode reparar nesse gráfico que a população de presa, que é a de lebre, ela sempre cresce antes da do predador e sempre cai antes da do predador, por esse fator de dependência. Sobe o alimento, vem o predador. Desce a presa, desce o predador em seguida. Tá bom? Oscilando sempre as duas aí. Difícil? Deixa eu ver aqui no chat. Vamos lá. Maria Eduarda. Então, posso dizer que é um equilíbrio entre... Sim, é um equilíbrio. Por isso que nós falamos de equilíbrio ambiental. Você sempre vai ver tigre, leões, um ambiente equilibrado, claro, seus respectivos ambientes naturais, né? Quando você tem toda a fauna e a flora equilibrada, os animais estão nessa tentativa de equilíbrio. Então nós temos uma margem vamos falar assim, uma margem de equilíbrio que ela fica sempre oscilando entre predador e presa. Tá bom? Ok? De nada. Vamos lá. Vamos passar. Ó, quando uma população independe... Desculpa, fatores que vão independer da densidade populacional. Ou seja, que vão limitar também uma certa população. Olha só, diretamente, calor e umidade. Então, por isso que as florestas tropicais, elas são exuberantes, tá?
Por quê? Você tem calor e tem umidade. Isso favorece a fertilidade. Olha que legal. Tá? Só que o calor excessivo e o frio excessivo, secas e inundações, favorece a mortalidade. Tá? Diretamente. Tá bom? E indiretamente, a população de produtores e consumidores primários. Por quê? Você pega o topo de cadeia. Olha lá, vamos lá, uma sussuarana. Um felino menor que a onça pintada. Uma sussuarana, ela vai predar quem? Vai predar cervídeo, vai predar cutia, vai predar anta, beleza. Só que esses animais comem o quê? Plantas, sementes. Se você tira os produtores desse ambiente, quem vai sofrer? Consumidor primário. Consequentemente, quem vai sofrer? O predador, o consumidor secundário ou terciário, e assim por diante. Beleza? Tranquilos? Fisiologia. Deixa eu ver que oração. Ixi, tá em cima. Vamos embora. Fisiologia. Galera, o que eu tenho que entender de fisiologia humana? Eu tenho que lembrar o seguinte. Transporte de gases através do sangue. Né? Eu não canso de falar. Tomem cuidado. Oxigênio se vai pela hemácia. Gás carbônico não. Pouquíssimo vai pela hemácia. Tá? Então, olha que interessante. As hemácias são transportadas através da hemoglobina e do grupamento M, que a gente vai ver já já, em 97%. Através do plasma sanguíneo, que é a parte não viva do sangue, apenas 3%. Beleza? Olha o gás carbônico. O gás carbônico de 60% a 90% através de íons bicarbonato. O que é esse íons bicarbonato? Ele está lá na reação tampão da célula. Essa reação tampão, ela equilibra o pH do sangue. Vou mostrar já já para vocês. Tá? Vamos lá. Primeiro, só um detalhe, né, para a gente pegar já essa comparação na zoologia. As hemácias de aves migratórias, elas têm alta afinidade com o oxigênio. Por quê? A nossa hemoglobina, ela é formada de cadeia alfa e cadeia beta, se eu não me engano. Cadeia alfa e cadeia beta, isso. As hemácias de um recém-nascido e de uma ave que faz migrações em altas altitudes, elas têm ligação alfa e gama. Como assim? Essa afinidade triplica. Por quê? Bebês recém-nascidos ou até mesmo fetos na vida intrauterina, as hemácias precisam buscar mais oxigênio quando o vaso sanguíneo passa próximo do vaso sanguíneo da mãe, no cordão umbilical. Então, ele recebe por afinidade maior esse oxigênio. Por isso que a mulher fica cansada na gestação, sonolenta, tá? As aves a mesma coisa. Lá em grandes altitudes, o ar é como? Rarefeito. O que quer dizer ar rarefeito? Baixa quantidade de gases, principalmente o oxigênio. Então, se ele tiver uma alta afinidade com o oxigênio, ele vai buscar mais oxigênio, ele vai conseguir segurar mais oxigênios para ele. Tá bom? Vamos lá. Controle respiratório, eu já explico a reação tampão. Controle respiratório, quem controla a nossa respiração, é esse órgãozinho aqui do sistema nervoso central, que é chamado bulbo, aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Tá? Isso aqui é uma anatomia real, tá bom? É um encéfalo real. Então, aqui o bulbo, ele é sensível ao pH. Por que o pH? Eu te mostro. O pH sanguíneo do sangue, ele é em torno de 7,4. 7,42 mais ou menos, tá? E aí, nessa reação de tamponificação, que é essa daqui, ó, que eu trago para vocês, né? Gás carbônico mais água, reage e produz ácido carbônico.
O ácido carbono faz cair o pH do sangue, gerando uma acidose. Ó quanto cai o pH, 7,36. Professor, é muito pouco, mas é o suficiente para estimular a respiração. Porque o seu sangue está ácido, quer dizer que tem muito gás carbônico. Aí vem os íons bicarbonato. Esse cara aqui, ó, se liga com o cálcio para poder ser lançado para fora do corpo. Quando você tem muito ácido no sangue, você passa a respirar mais. Por quê? Para você lançar mais gás carbônico para fora, para você contrabalancear essa reação. Então, se você tem pouco gás carbônico, você tem uma alcalose, ou seja, você tem muito pouco de gás carbônico e muito oxigênio. Seu corpo não pode ter isso. Então, o pH sobe, vai de 7,44. Isso faz com que o bulbo receba e interprete como assim, ó, já tem oxigênio suficiente. Vamos deprimir o sistema cardiorrespiratório. Por que cardiorrespiratório? Coração pulsando menos, o pulmão respirando menos, você consome mais oxigênio. Tá? Ok? Beleza? Vamos seguir. Sistema imunológico agora. Vamos ver o que é soro, o que é vacina. Olha lá, ó. O sistema imunológico, ele trabalha com a defesa do corpo. Quem que é a defesa do corpo? Leucócitos, tá? Principalmente plasmócitos. Linfócito T, linfócito B, linfócito T de memória imunológica, tá? O B é de ataque direto, tá bom? O plasmócito fica no sangue, linfócitos fica na linfa. Tomem cuidado aí com esses detalhes, hein? Beleza? Então vamos lá. Essa é uma curva de reação antígeno-anticorpo. Por quê? Você tem duas exposições aqui, ó, no corpo de algum antígeno, algum patógeno, alguma coisa, tá? A primeira exposição que o seu corpo sofre, o organismo vai sentir essa exposição e começa a produzir anticorpo. Quando ele controla o antígeno e começa a destruir para valer, nesse tempo, desde a detecção até a destruição total, é um tempo relacionado à memória imunológica. Ok? Ele produziu uma memória imunológica. Se você for exposto ao mesmo agente, tem que ser o mesmo agente. Por isso que existe vacina para coronavírus, tétano, coqueluche, que mais? Catapora, enfim, um monte de vacina aí. Da polio, tudo mais. Então, são vacinas específicas para você criar memória imunológica específica, tá? Não adianta você tomar uma vacina para o sarampo e achar que vai fazer efeito com a catapora, que não vai, tá bom? Aí eu quero morrer de catapora, de tanto desgosto de ouvir isso, beleza? Foi feio agora. Segunda exposição. Se você tem a segunda exposição ao mesmo antígeno, o que vai acontecer? Seu corpo já conhece quem é o antígeno, ele sabe sua fraqueza, então ele começa a produzir muito anticorpo específico para matar esse patógeno. Então a curva vem aqui para cima, numa velocidade muito alta, num tempo muito curto. Tá bom? Pensando nisso, a gente consegue, então, fazer as imunizações. A imunização passiva, como é que é? A mãe gera anticorpos para o bebê. Então ele vai sair, vai passar pela placenta ou vai através do leite materno, que é o famoso colostro. Tá? Olha lá que bonitinho, né? Agora, passiva artificial. Lembra o sisteminha que eu falei de formação de vacina? Então, vamos fazer o cavalo tomar uma vacina para fazer um soro contra veneno de cobra. Então, o que vai se fazer? Pega o veneno da cobra, olha só, injeta no cavalo, claro, o veneno da cobra está bem diluído, né? O cavalo sente aquele antígeno que é externo, começa a produzir anticorpo.
Combate o antígeno. O pessoal vai lá e injeta mais veneno no cavalo. O cavalo já está com a memória imunológica legal, produz mais anticorpo e cada vez mais. Depois eles pegam o sangue do cavalo, faz uma triagem e separa plasma de elementos figurados. Eles querem o plasma. Do plasma vai tirar somente os anticorpos. Tirou os anticorpos, está pronto o nosso soro contra picada de cobra. Então, peraí. O soro não tem anticorpos específicos? Tem. Então, o soro é curativo. Ele vai curar a moléstia que a pessoa tem. Picada de cobra é jararaca? Toque o veneno contra, o soro contra a jararaca. Específico. Ah, é uma surucucu do rabo preto? Toma aqui um veneno, um soro contra surucucu do rabo preto. Beleza? Certo? Isso é o soro curativo, tá? Vamos lá então para as outras, para a vacina. Toma aqui um veneno e morre. Né, Brunão? Olha aqui, uma imunização ativa. Como assim é a ativa? A ativa é quando você, sem medicamento algum, se cura, como é o caso da gripe. Então, você não toma remédio contra a gripe, você toma remédio contra os efeitos colaterais da gripe. Coriza, febre, dor de cabeça, dor no corpo. Você toma remédio para isso. Contra o vírus, não. Agora, a ativa artificial é essa vacina. Você aplica na pessoa partes do agente causador da doença ou aplica o agente sem o núcleo ou sem o material genético. Não é tão simples assim, tá? Mas dessa forma você estimula o seu corpo a produzir uma memória imunológica. Por isso que estavam se testando a vacina do coronavírus. Por quê? Para ver a eficácia. Vocês viram que na primeira dose protege, na segunda já é suficiente? Então. Certo? Ok? Larissa. Prof, o corona não seria mais eficiente para conter a pandemia com soro? Sim, em pacientes graves. Começaram a se fazer isso aqui no Brasil, usando plasma do sangue de quem já teve o coronavírus. E fazia o transplante para quem estava na UTI. Mas era pouco. Entende? Era muito pouco. Então, adotou-se outra prática. A prática dos anti-inflamatórios ali. Tá bom? Que estavam sendo... Eles perceberam que, vamos falar assim, destruindo a inflamação pulmonar, você controlava o vírus com mais tranquilidade, não é tão tranquilo assim, né? Em pacientes mais graves. Por isso que o Brasil está sendo referência lá fora em melhora do estado grave dos pacientes, tá? Fala, Brunão. Manda ver. Ih, bichão. Como assim os tipos de vacina? Pro corona? Não, é que tem uma que o vírus é desativado e tem outras, não? Ou Então, só existe uma? é que ela funciona assim, ó. Os tipos são partes virais, o vírus sem o núcleo, ou o vírus com o núcleo mais inativo. Entende? Então, assim, você vai tirar a ação do vírus de contaminar a pessoa. Aí você aplica a vacina com segurança, entendeu? Essa era outra questão da segurança que eles estavam querendo ver. O quanto você tirou do vírus para ele não causar a doença numa pessoa. Entendeu? Entendi. É que o meu namorado tomou a vacina agora, porque ele ele trabalha no hospital. Aí ele falou, nossa, tá me dando reação. Eu falei, nossa, que vacina, né? Não, a reação pode ser uma leve febre, uma leve dor de cabeça, mas causar o corona não, fica tranquilo. Não, sim. É que ele falou, é por causa que o vírus vivo. Aí eu falei, mas o quê? Por que ele tá vivo? O vírus não tem vida, meu anjo. Aí ele falou, ele tá inativo. Eu falei, agora faz sentido. Tá vendo? Tá certo. Aí, ó, o Brunão ensinando em casa aí, ó, ensinando a biologia. Eu tô falando, é um futuro biólogo, é um futuro biólogo.
Vamos lá. Ô, Bruno, se ele virar um jacaré, você avisa, viu? Assim. Menino, tá verde. Não, pode ir, pá, Tá tá um desespero. amadurecendo, então. Não, beleza. Tranquilo. Olha, eu ia fazer uma piadinha, mas deixa quieto, vai. Não vou fazer não. Não vou fazer isso com o Bruno. Deixa quieto. Não vou fazer não com o Bruno. Olha, ó, Deixa pra lá. dependendo do nível, pode falar. Não vou fazer com o Bruno não, porque o Bruno é muito... Ó o horário, Eu entendeu? Tem considero o Bruno criança pra cá. assistindo Não, isso. a brincadeira é bem simples, mas vamos considerar o Brunão. O Brunão mora aqui no meu coração, vai. Vamos lá para a genética, então, que falta muita coisa ainda, galera. Falta genética, evolução, botânica e zoologia. Vamos lá. Falta acabando o nosso tempo aqui, ó. Ixi, tá em cima. Vamos embora. Ó, heredograma. Vamos observar esse heredograma aqui, ó. Qual que é a primeira regra de heredograma? Primeira regra. A frase. Qual que é a frase que o Flau diz? Pais iguais em fenótipo, filhos diferentes em fenótipo, os pais são obrigatoriamente heterozigotos em genótipo. Resumindo, pais iguais, filhos diferentes, os pais são heterozigotos. Onde a gente pode encontrar isso aqui, ó? Aqui, ó. Indivíduo 3 e 4, indivíduo 8 e 9 e indivíduo 14 e 15. Você coloca os pais heterozigotos, vai sair um filho diferente. O que é esse diferente? É o homozigoto recessivo. Guardem essa dica para quando chegar heredograma. Caiu heredograma? Dê graças a Deus que caiu heredograma. Que aí está... Pode falar. Que é heterozigoto? Tá, vamos lá. Ó, que o cérebro tá dando tilt aqui. Calma. Vão por partes, como diria o goleiro Bruno pro seu amigo Macarrão. Vão por partes. Ó. Jack Estripador. Também. O Brunão é melhor também, né? Olha só. Pega o seguinte, ó. Cromossomos. Quando a gente observa na genética os cromossomos, a gente vai analisar o tipo de estrutura que aquele par de cromossomo vai produzir. Por exemplo, meu olho é castanho escuro porque eu tenho um par de cromossomo que vai provocar a coloração castanho escuro, certo? A cor castanho, ela é dominante. Então eu tenho um azão de um lado do cromossomo e um azão ou azinho do outro lado, para nascer o castanho. O que é o homozigoto? Azão ou azinho, tá? O que é o heterozigoto? O azão e um azinho junto. Entendeu? Lembrou? Então tá. Então, beleza. Lembrou. Bom, lembrando dessa frase aqui, vamos passar para o próximo aqui da genética. Alelos múltiplos. Alelos múltiplos, galera. Você vai lembrar dos coelhinhos. Olha lá, por que os coelhinhos? Aqui você tem uma dominância. Professor, Oi. repete a frase, fazendo um favor. Repito. Ó, pais iguais com filhos diferentes, vírgula. Os pais são heterozigotos. Aquele filho diferente, ele é homozigoto recessivo. Tá bom? Aí você consegue identificar quem são os achurados, os pintadinhos no heredograma, e quem são os vazios. Tá bom? Professor, e aquela questão de tipo assim, é mais presente em homens do que em mulheres, ou às vezes é mais presente em mulheres do que em homens? Esses casos são genes, são características influenciadas pelo sexo. Porque o homem tem mais testosterona, o cromossomo que vai produzir a testosterona vai produzir mais. Porque o homem tem um estímulo maior de testosterona, do cromossomo Y. Tá? Aí, a mulher não vai ter? Vai ter também. A mulher tem testosterona, senão ela não é tão agressiva quanto ela é. Certo, meninas? Então, só que na mulher não faz tanta diferença, porque a quantidade de testosterona é mais baixa, graças a Deus. Certo? Beleza. Vamos lá, ó. Alelos múltiplos, então. Os alelos múltiplos,
Os alelos múltiplos, eles seguem assim, ó. O coelho selvagem é aquele coelhão... Ah, não mostrei o coelho. Não tem o coelho aí. O coelho selvagem leva o cesão. Esse vai dominar todos os outros genótipos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Todos os genótipos, tá? O coelho chinchila, ele é recessivo perante o selvagem, porém, ele domina o Himalaia e o albino. Olha só o chinchila aqui, ó, dominando o Himalaia e o albino. E o coelho Himalaia, ele vai dominar o albino. Aqui tá faltando um Hzinho aqui, tá? E um outro C. Tá bom? Olha aqui, ó. Então fica, selvagem domina tudo, chinchila só domina o Himalaia e o albino, e o Himalaia só domina o albino. E o albino é albino. Não domina ninguém. É humilde. Entendeu? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Coitado do albino. Vamos lá, ó. Doença hemolítica do recém-nascido. Galera, eu acho que não vai dar tempo de terminar, tá? A doença hemolítica do recém-nascido é no fator RH da pessoa, tá? Olha só, o fator RH, ele depende de algumas condições para acontecer a doença. Como assim? A mãe tem que ser negativa, RH negativo, o pai tem que ser RH positivo, para surgir filhos positivos. Então, quando vai surgir a doença? Quando a mãe passar pela segunda gestação positiva. Porque a primeira, ela vai ser sensibilizada. Como aquela curva de antígeno-anticorpo, lembra? Antígeno-anticorpo, que a gente fez lá? Isso, vai causar aborto espontâneo, isso mesmo. Olha só, então, se a mulher passa pela primeira vez a gestação RH positivo, os anticorpos dela vão subir um pouco, mas não vão ser suficientes para matar o bebê. Agora, a segunda gestação, aí vem que vem. Os anticorpos vêm em grande quantidade e acaba matando o bebê. Tá bom? Beleza? Só para vocês relembrarem ali, ó. Olha lá, ó. Os anticorpos atacando todas as hemácias do bebê. Tá? Vou passar um pouco mais rápido para a gente poder ver essa parte de evolução e pelo menos a zoologia em alguns aspectos, que eu acho que não vai dar tempo de falar de zoologia e botânica, tá, moçada? Acho que não vai dar tempo. Olha lá. A evolução, a gente tem dois tipos de estruturas de evolução. Vamos pensar assim, tá? Deixa eu ver aqui o Bruno. Mãe de RH positivo pode ter filho? Sim, com certeza. A mãe de RH positivo, ela pode ser heterozigótica. Ela pode gerar tanto positivo quanto negativo. Tanto faz, tá? E se ela for positivo, não gera a doença. Só com mãe negativa, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Evolução análoga. O que quer dizer evolução análoga? Quer dizer que os organismos vão apresentar estruturas semelhantes, né, para o mesmo fim. Por exemplo, a nadadeira da baleia, a pata da tartaruga e a barbatana do peixe. Então, todas as estruturas são para o mesmo fim, mas são diferentes umas das outras. Cadê o meu? Aqui, ó. Ó, olha só o que eu falei. Tá? A barbatana do peixe é diferente da nadadeira da baleia, que é diferente da pata da tartaruga. Então, os três utilizam para natação. E a evolução homóloga? Homóloga é ao contrário. É a mesma estrutura usada para funções diferentes. Então, elas têm a mesma origem genética, mas têm funções diferentes. Olha só. Então, a gente tem o braço do homem, a asa do morcego, a nadadeira do golfinho e a pata do cavalo. Pode reparar, as quatro, a mesma origem, as mesmas estruturas internas de ossos do membro superior, só que funções diferentes. O homem para manipular objetos, o morcego para voar, o golfinho para nadar e o cavalo para cavalgar. Beleza? Ok? Deixa eu ver aqui. Ixi, não dá, galera. Não dá. A Lu vai me dar uma voadora já já. Não dá, não.
eu não consigo estender um pouquinho, mas eu mando completo para vocês, tá bom? A aula, tá? Olha lá, já começou a botânica. Vamos deixar a botânica para finalizar, tá? Vamos finalizar aqui antes de chegar na botânica, senão eu vou atrapalhar a aula da Ana Lu, que ela tem muita coisa para passar para vocês. Beleza, galera? Ó, cabeça fria, relaxa, faz um bom vestibular. A VUNESP é um excelente vestibular para você, é muito gostoso de fazer a VUNESP, tá? Porque ela trabalha no erro do candidato. Então, calma, respira, vai para cima da VUNESP que a vaga é sua. Beleza? Então, ó, tchau para vocês, galera. Fiquem com Deus. Vamos fechar aqui em alto astral, que a gente já fecha de vez. Beleza? Tchau, galera. Tchau.